todos acharam? Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Amém. Vamos ler a partir do verso de número 36. Glória a Deus, aleluia. Versículo de número 36 a seguir, irmão. Glória a Deus. E diz assim, aleluia, a palavra de Deus. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 44. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem tomar o vosso assento. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui reunidos, aleluia, na presença do Senhor. Aleluia. Mas isto aqui, como já foi dito nessa noite, aleluia, isto aqui não é apenas, aleluia, um encontro. Nós não viemos aqui, aleluia, para fazer uma visita. Aleluia. A partir do momento em que nós nos reunimos, aleluia, na presença do Senhor, aleluia, a igreja do Senhor, aleluia, ela tem uma grande responsabilidade, um grande compromisso nessa terra. Aleluia. Então é mais uma oportunidade que o Senhor, Ele nos dá. Aleluia. Mais uma oportunidade que o Senhor, Ele estende, que Ele abre a vidas, almas, aleluia, para se salvar. E toda vez que nós falamos de almas, de salvação, nós sabemos que o Senhor, Ele está conosco, mas contra nós há, aleluia, um adversário, aleluia, muito sagaz, muito astuto, aleluia, que ele luta, reluta, aleluia, para impedir as vidas, as almas de serem alcançadas. Então é nesse momento em que nós entramos na presença do Senhor, aleluia, nós entramos em guerra, nós entramos em batalha. Aleluia, há uma guerra, há uma batalha travada nesse momento, que se nós pudéssemos contemplar com os olhos espirituais, aleluia, tenho por certo, aleluia, que neste momento, aleluia, nós não estaríamos pensando em outra coisa, aleluia, senão, aleluia, a buscar intensamente o trono da graça do Senhor. Aleluia, é mais uma oportunidade que o Senhor, Ele nos dá nessa noite, aleluia, de batalhar e guerrear, aleluia, contra as potestades infernais da maldade, aleluia, para fim, aleluia, de alcançar aqueles, aleluia, que estão perdidos, aqueles que ainda não tomaram uma decisão, aqueles que ainda não saíram de cima do muro, aleluia, aqueles que ainda não deram um passo para Jesus, aleluia. E eu quero aqui, aleluia, já pedir ajuda dos irmãos, aleluia, enquanto nós ministramos a palavra do Senhor, aleluia, que você possa ficar em espírito, aleluia, de adoração, porque eu tenho por certo, irmão, que alguém vai ouvir essa palavra, eu tenho por certo que alguém já ouviu louvar, eu tenho por certo que alguém já recebeu uma oração aqui nessa noite, e foi tocada pelo Senhor, e a sua vida não será mais a mesma, a partir de hoje eu tenho por certo, aleluia, que alguém que chegou aqui, ou alguém que está ouvindo, que não esteja entre nós, por certo, não é em vão a nossa vida na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando nós abrimos a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo de número 24, nós vemos Jesus aqui, aleluia, fazendo menção, aleluia, dos dias derradeiros, dos dias finais, dos últimos tempos da história da humanidade. E é justamente esses dias que nós estamos vivendo. Nós estamos caminhando para o fim. Nós estamos andando, aleluia, para o final de todas as coisas.
Aleluia, e o Senhor Jesus, aleluia, ao mencionar isso aos seus discípulos, ele vai dizer, aleluia, que o dia e a hora ninguém sabe, aleluia, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Aleluia, porque se alguém soubesse o dia, se alguém soubesse a hora, aleluia, eu tenho por certo que o ser humano, aleluia, na sua esperteza, achando, aleluia, que é mais esperto do que Deus, ele iria deixar para se arrepender no último dia, ele ia deixar para buscar o Senhor na última hora. É por isso que Jesus, ele disse que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Aleluia, porque o Senhor, ele quer que nós buscamos a Ele, aleluia, em todo tempo, em toda hora, em todo momento, em todo lugar. Aleluia, o Senhor, ele não quer, aleluia, que nós venhamos buscar a Ele somente, aleluia, pelo interesse de alguma coisa, aleluia, somente, aleluia, pelo interesse, quem sabe, da salvação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas o Senhor, ele quer, aleluia, que o ser humano busque a Ele, e glorifique a Ele em todos os dias, em todas as horas, em todos os momentos, em todas as áreas da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Deus assim permitiu ocultar o dia e ocultar a hora. Aleluia, ninguém sabe, mas nós cremos pela fé e o Espírito Santo testifica, aleluia, que este dia vai chegar, que esta hora vai chegar, aleluia, que este momento vai acontecer, aleluia, e cabe a cada um de nós estar preparado para esse grande dia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, quando nós olhamos para a palavra de Deus, aleluia, Jesus dizendo que ninguém sabe o dia nem a hora, aleluia, contudo, aleluia, Jesus, ele vai dizer, haverá sinais, aleluia, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, aleluia, mas haverá sinais, aleluia, acontecerão coisas que indicarão, aleluia, haverá sinais que pronunciarão, aleluia, a vinda do Filho do Homem, aleluia, acontecerá coisas, aleluia, em que a igreja, o cristão, aleluia, aquele que está percebido, aleluia, ele vai olhar e vai dizer verdadeiramente, aleluia, o fim está próximo, Jesus está voltando, é hora de acordar do sono, é hora de despertar e buscar a face do Senhor. Haverá sinais, Jesus disse, aleluia, dentro desses sinais, aleluia, que Jesus, ele fez menção no capítulo de número 24 do Evangelho de Mateus. Nós limos aqui, aleluia, que Jesus, ele vai fazer menção, aleluia, do sinal, aleluia, a respeito da geração, aleluia, comparada aos dias de Noé, aleluia, a geração dos dias, aleluia, de Noé, aleluia, Jesus vai comparar, aleluia, a geração, aleluia, dos últimos dias, a geração do fim dos tempos, aleluia, será igual à geração dos dias de Noé. E nós olhamos, aleluia, por dentro da palavra do Senhor e voltamos no livro de Gênesis, capítulo de número 6, aleluia, nós vemos Deus falando, aleluia, com Noé. A palavra de Deus vai dizer que Deus olha dos céus para a terra e a terra estava corrompida, aleluia, o pensamento do coração do ser humano era somar continuamente, aleluia, a geração de Noé é uma geração perversa, a geração de Noé é uma geração maligna, a geração de Noé é uma geração corrompida, era uma geração contaminada, afogada no pecado, afundada no erro, uma geração que não queria mais, aleluia, buscar a Deus, uma geração que não tinha mais prazer, aleluia, na presença do Senhor. E nós olhamos para os dias que nós estamos vivendo. Infelizmente, com pesar no coração, nós podemos afirmar, aleluia, que a geração que nós estamos vivendo é igual à geração de Noé. Aleluia, é a mesma geração que Jesus, ele vai comparar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque nós temos uma geração nos dias de hoje que já não tem mais prazer em buscar a Deus.
que já não tem mais prazer nas coisas do Senhor, aleluia, que já não consegue mais ficar 2 horas e meia, aleluia, na casa do Senhor, aleluia, que não consegue dobrar o joelho uma meia hora para orar, aleluia, e quer ir para o céu, irmão, que não consegue abrir a boca para glorificar a Deus, e quer fazer parte do coral celestial, aleluia, uma geração que não consegue, aleluia, buscar a Deus, e quer passar a eternidade na presença do Senhor. Esta é a geração que nós estamos vivendo. Aleluia, uma geração que não consegue se achegar a Deus. Aleluia, e Jesus comparando essa geração, Jesus vai dizer, aleluia, uma geração, aleluia, que comia, bebia, casava e dava-se em casamento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Jesus aqui está querendo dizer, irmão? Uma geração que só tem prazer nas coisas da vida. Aleluia, só vive pelas coisas desse mundo. Aleluia, pela comida, pela bebida, pelos prazeres, pelas vontades da carne. Aleluia, que não consegue pensar, andar, viver. Aleluia, em espírito. Aleluia, que não consegue adorar a Deus em verdade, em espírito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma geração, aleluia, que está interessada nas coisas desse mundo, dessa vida. Aleluia, uma geração que só pensa nessa terra, nas coisas que são de baixo. Aleluia, está se esquecendo. Aleluia, que o seu lugar não é aqui, que a sua morada não é nessa terra. Está se esquecendo do propósito pelo qual foi criado. Aleluia, está se esquecendo do propósito, aleluia, pelo qual foi chamado. Ele, o Senhor, te chamou, aleluia, não foi para você ficar, aleluia, pensando nas coisas desse mundo. O Senhor te chamou porque Ele tem uma morada, aleluia, na eternidade, aleluia, Ele quer te encontrar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e te dá por herança o reino, aleluia, que não pode ser abalado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, uma geração que só pensa nas coisas de baixo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus vai comparar, irmão. Aleluia, os últimos dias. Aleluia, como os dias de Noé. Aleluia, nós olhamos para o dia de Noé e nós vemos, aleluia, esta geração despreocupada, aleluia, porque a palavra de Deus diz que eles não perceberam. Se nós ler aqui, são as palavras de Jesus, irmão, essas palavras não são minhas. Eles não perceberam até o dia em que Noé entrou na arca, aleluia, porque eles estavam, irmão, desapercebidos, despreocupados, aleluia, eles não estavam interessados naquilo que estava para acontecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí nós vemos Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, comparando essa geração, aleluia, e nós olhamos agora, aleluia, louvado seja Deus, a palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 6, aleluia, que o Senhor, Ele olha para a terra, aleluia, a terra está corrompida, aleluia, o ser humano havia se distanciado de Deus, aleluia, mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus achou graças em Noé. Aleluia, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Aleluia, havia alguém ainda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Deus poderia contar. Havia alguém ainda. Aleluia, que o Senhor poderia, aleluia, usar, aleluia, para aquela geração. E a palavra de Deus diz, aleluia, que o Senhor levantou Noé para aquela geração. Aleluia, se para aquela geração Deus levantou Noé, para essa geração Deus levantou a igreja. Aleluia, porque a mesma graça, aleluia, que estava sobre Noé, esta graça está sobre a igreja do Senhor nessa terra. Essa mesma graça está sobre a minha e a tua vida. Aleluia, esta mesma graça está, aleluia, sobre a igreja do Senhor. Aleluia, se para aquela geração Deus usou Noé,
aleluia, para essa geração, Deus vai usar a igreja e está usando, irmão, aleluia, porque a igreja está pregando, a igreja está falando, aleluia, a igreja está anunciando, aleluia, ninguém para, ninguém cala a voz da igreja do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, assim para aquela geração, aleluia, Deus, aleluia, mandou o dilúvio, aleluia, as águas que consumiu, aleluia, o mundo antigo, aleluia, para esta geração Deus vai mandar o fogo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque está escrito, aleluia, que a terra que agora existe, ela se reserva para o dia, aleluia, do fogo, aleluia, para o dia do juízo do Senhor, aleluia, se para aquela geração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Deus, aleluia, deu a arca para Noé, aleluia, nós vemos essa geração, aleluia, sendo alcançada, aleluia, pelo Filho amado, aleluia, para aquela geração Deus mandou Noé construir a arca, aleluia, agora a palavra do Senhor vai dizer que nós temos uma porta aberta, aleluia, e essa porta é Jesus, irmão, aleluia, Ele é a porta, por Ele que nós devemos entrar, aleluia, através dEle que nós podemos alcançar a nossa salvação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que nós não venhamos ficar desapercebidos, irmão, aleluia, que nós não venhamos ficar esperando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque se você ler, aleluia, alguns versículos adiante, aleluia, você vai ver que a salvação é individual, irmão, aleluia, Jesus, ele vai continuar dizendo, aleluia, que estarão dois, aleluia, no telhado, um será levado, outro será deixado, aleluia, a salvação é individual, irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, sabe o que Jesus está querendo dizer, irmão, aleluia, se alguém, aleluia, ele está zombando, escarnecendo, aleluia, se alguém não está interessado, aleluia, se alguém não está pensando na salvação, aleluia, ei, se alguém não quer, aleluia, queira você, aleluia, se alguém não faz e não faz você, aleluia, se alguém não quer ir, aleluia, vá você, irmão, aleluia, porque você não vai salvar ninguém, aleluia, você não vai ser salvo através de ninguém, louvado seja o nome do Senhor, a salvação é individual, irmão, a salvação é para aquele que crê, aleluia, a salvação é para aquele que buscar, aleluia, a salvação é para aquele, aleluia, que invocar o nome do Senhor, aleluia, não espere, irmão, se alguém não quer santificar, aleluia, santifique você, aleluia, se alguém não quer orar, aleluia, ore você, aleluia, se alguém não quer buscar, aleluia, busque você, aleluia, porque naquele dia, aleluia, nós veremos a diferença, aleluia, naquele dia, nós veremos a diferença daquele que serve e daquele que não serve, aleluia, naquele dia nós veremos, aleluia, quem é e quem não é, aleluia, naquele dia, aleluia, o Senhor, ele vai colher o trigo, aleluia, mas o joio vai ser queimado, aleluia, naquele dia o Senhor vai separar, aleluia, os bodes das ovelhas, aleluia, porque hoje pode estar e não pode ficar, aleluia, do jeito que quiser, aleluia, pode andar, irmão, de qualquer jeito, de qualquer maneira, aleluia, mas naquele dia você vai ver, aleluia, quem é e quem não é, irmão, aleluia, naquele dia o Senhor vai chamar pelo nome, aleluia, aquele que serve, aquele que foi fiel, aquele que é verdadeiro, aleluia, então não espere, irmão, aleluia, não ache desculpa, aleluia, não ache pretexto, aleluia, para não fazer, para não servir, para não adorar a Deus, aleluia, o Senhor está procurando, irmão, se Ele está procurando, é porque está em falta, aleluia,
Está em falta, irmão, aqueles, aleluia, que adorem a Deus em verdade e espírito. Aleluia, está em falta os verdadeiros. Aleluia, está em falta, irmão, original. Aleluia, porque nós estamos vivendo no tempo da falsidade. Aleluia, nós estamos vivendo no tempo, aleluia, da legalidade, pode tudo. Aleluia, mas no céu não tem isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, o céu, aleluia, é para aquele que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aleluia, o céu é para aquele, aleluia, que se arrependeu dos seus pecados. Aleluia, essa é a palavra. Nós estamos no culto de missão, nós estamos no trabalho de missão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É tua escolha, irmão, crer ou não. Aleluia, acreditar ou não, mas é nosso dever pregar, é nossa obrigação falar, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque naquele dia as minhas mãos têm que estar limpas. Aleluia, o teu sangue, aleluia, da minha mão, aleluia, o Senhor não vai requerer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, o Senhor, Ele quer te salvar. O Senhor, Ele quer te libertar. Aleluia, o fim está chegando. Jesus está voltando. Aleluia, mas a porta ainda está aberta. Aleluia, a porta ainda está aberta. Ainda há tempo, ainda há oportunidade. Aleluia, para aquele que quiser. Aleluia, salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Ainda nos resta um pouquinho de tempo. Aleluia, e neste resto de tempo que nos falta, que nos resta. Aleluia, que nós venhamos, aleluia, ter o cuidado. Aleluia, que nós venhamos, aleluia, estar atento, irmão. Aleluia, porque será no abrir e fechar de olhos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, será muito rápido. Aleluia, o que está para acontecer. Aleluia, vai pegar muitos de surpresa. Aleluia, vai pegar muitos dormindo. Vai pegar muitos cochilando em dois pensamentos. Aleluia, vai pegar muitos esperando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que estiver atento, aleluia, aquele que estiver preparado, aleluia, aquele que estiver pronto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, ele vai poder ouvir. Aleluia, ele vai escutar. Aleluia, ele vai ouvir, ele vai escutar. Aleluia, ele vai ver. Aleluia, porque assim como o relâmpago sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aleluia, a banda que vassoura, a labra que mandará vacina, mandará. É tempo de estar, a lavação e não mandar a valsa com as suas vestes brancas. É tempo de estar com a sua vasilha, amendoim cloro, a lavação mandará, a cheia, aleluia, do azeite do Senhor. Aleluia. Ainda nos resta um pouquinho de tempo, irmãos. Aleluia. Aleluia. Isto é a misericórdia do Senhor. Aleluia. Se estendendo uma vez mais. Aleluia. Esta é a graça de Deus. Aleluia. Se estendendo uma vez mais. Aleluia. Para aquele. Aleluia. Que ainda está em dúvida. Aleluia. Nesta noite. Aleluia. Lançar-se. Aleluia. Sobre a presença do Senhor. Aleluia. Uma guerra e uma batalha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós podemos sentir na carne, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, esta guerra, essa batalha espiritual. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, que não deixa muitas das vezes. Aleluia, o ser humano pensar em Deus.
aleluia, meditar na eternidade. Aleluia, daqui a pouco o culto vai acabar, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, nós vamos voltar para os nossos lares, para os nossos afazeres. Aleluia, mas como que está a tua alma? Aleluia, como que está a tua vida? Aleluia, na presença do Senhor. Aleluia, como que está as tuas vestes? Aleluia, como que está a tua lamparina? Aleluia, aproveite essa oportunidade. Aproveite, não, essa oportunidade. Aleluia, que o Senhor Ele nos dá. Aleluia, antes que aconteça. Antes que seja tarde demais. Aleluia, se arrependa hoje. Aleluia, volte hoje. Peça perdão hoje, né? Abandone o pecado hoje, né? Aleluia, porque amanhã pode ser tarde. Aleluia, amanhã pode ser tarde, não. Aleluia, se o Senhor chamar a tua alma. Aleluia, o que você tem preparado para que será? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, fique com essas palavras nessa noite. Aleluia. Aleluia, que Deus possa. Aleluia, falar. Aleluia, mais forte ao teu coração. Aleluia, nesta noite. Aleluia, que você possa ouvir a voz do Espírito Santo. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A oportunidade não está aberta. Aleluia. A oportunidade está aberta, irmão. Aleluia. O Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia. Aleluia, a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, o Senhor não é tardio, irmão. Aleluia, mas Ele espera que todos se arrependam. Aleluia, e chegue ao conhecimento da verdade. Aleluia, porque o Senhor, Ele sabe. Aleluia, que o ser humano, ele tem dias contados nesse mundo, nessa terra. Aleluia, nessa vida nós estamos de passagem. Aleluia, somos peregrino e forasteiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, que você possa meditar nisso. Aleluia, e se você ainda, aleluia, tem dúvida quanto à sua salvação. Aleluia, que você possa nessa noite, aleluia, fazer um concerto. Aleluia, com Deus. Aleluia, que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, sabe o que é isso, não? Aleluia, Deus tinha um filho. Aleluia, e fez dele um missionário. Aleluia, para ganhar almas para o seu reino. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, e esse missionário está aqui nessa noite. Aleluia, ele te convida. Aleluia, vinde a mim. Aleluia, todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia, se coloque de pé nessa noite. Glória, glória, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos orar, irmão, nessa noite. Aleluia. Se tiver alguém, aleluia, que precisa, aleluia, se reconciliar com Deus. Aleluia, aproveite a tua oportunidade nessa noite. Aleluia, aproveite, aleluia, o momento, aleluia, que o Senhor, Ele nos concede. Aleluia, é noite, irmão, aleluia, de nós se quebrantar na presença do Senhor. É noite de salvação, é noite de libertação. Aleluia, se ainda há algo que te impede, aleluia, você, aleluia, que te prende, aleluia, que não deixa você servir a Deus, adorar a Deus, aleluia, o
O Senhor nessa noite, Ele quer te libertar. Aleluia, confessa a Deus. Aleluia, confessa a Deus. Aleluia, que eu tenho por certo. Aleluia, que o sangue de Jesus, Ele vai te purificar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aceitar amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te deve libertar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar.